Como representar um conjunto. Existem 3 formas de você representar um conjunto e as 3 são importantes para a gente. Porque caso seja cobrado cada uma delas, é importante a gente saber diferenciar qual é a forma que está sendo trabalhada. Qual é a primeira forma? A primeira forma que a gente tem de representar um conjunto, ela recebe o nome de forma tabular, e eu costumo chamar ela de forma tradicional, porque é aquela que você sempre vai encontrar. É forma tabular ou tabulada. Então, forma tradicional. Se você está acompanhando algum livro, se você usa algum livro de ensino médio ou algum livro de curso, lá vai estar escrito forma tabular ou forma tabulada. Mas para não dificultar a compreensão de vocês, vou colocar aquela forma tradicional que fica mais simples de vocês associarem. Acho mais importante vocês entenderem o que eu estou trabalhando, qual é o conceito que eu estou trabalhando aqui, tá? Do que a gente se preocupar em relação ao nome específico dela. Então, só se preocupa que é uma forma tradicional. Qual é essa forma tradicional? É a forma que eu acabei de escrever aqui em cima para vocês. Então, vamos supor que eu quero escrever dentro de um conjunto as letras da palavra vestibular. Vestibular. Então, vamos supor que eu quero escrever dentro de um conjunto as letras da palavra vestibular. Agora, como é que eu iria representar ele na forma tradicional? Olha, o conjunto vestibular, que eu vou representar pela letra V, você vai colocar cada elemento separado por vírgula, tá? E entre chaves. Essa é a forma tradicional. É a forma que eu acabei de, inclusive, apresentar agora há pouco nos exemplos para vocês. Então, é a forma que a gente mais usa, a forma que a gente mais vê, quando escreve os elementos entre chaves e separados por vírgula. Então, quais são as letras da palavra vestibular? Olha, vai ser o V, o E, o S, o T, o I, o B, o L, letra A e a letra R. Essas letras fazem parte do conjunto que representa as letras da palavra vestibular. Vamos fazer mais um exemplo. Então, vamos supor que eu também quero escrever as letras da palavra Nelson. Então, vamos supor que eu quero escrever as letras da palavra Nelson. Como é que eu vou representar isso pela sua forma tradicional? Então, o conjunto que representa as letras da palavra do nome Nelson vai ser representado pela letra N. Essa letra N eu estou escolhendo, tá? Eu que quis que fosse a letra N. E aí eu vou colocar seus elementos entre chaves e separados por vírgula. N, E, L, S e a letra O. Ah, Nelson, você não escreveu Nelson, você escreveu Nelson. Não era para ser Nelson? Não faltou um N ali? Olha, quando a gente vai representar conjuntos, você não precisa repetir elementos. A gente não repete elementos. Então, repara bem que eu tinha duas letras N na palavra Nelson. Mas na hora de escrever o conjunto, você escreve apenas uma, porque não há necessidade de repetir elementos. Então, é um ponto importante. Em conjuntos, não repetimos elementos. Então, não repetimos elementos. Tá? Isso aqui é importante para a gente. Quando a gente vai trabalhar a ideia de conjuntos, a gente não repete elementos, tá? Então, não há necessidade de você repetir a letra N. Se você já colocou ela na frente, você não precisa colocar ela de novo, tá? Não há nenhum tipo de necessidade. Ela já apareceu. Então, não vamos colocar a letra N novamente. Já apareceu uma vez, não a colocaremos de novo. É simples assim que a gente pensa, tá? Então, se a gente pensar no conjunto das letras que tem a palavra vestibular, aí a gente sabe que ali não tem nenhuma letra repetida. Então, não tenho esse tipo de preocupação. Quando a gente vai para as letras da palavra Nelson, o N está se repetindo, e aí você não precisa repetir essa letra, tá? Ela já vem direto do jeito normal, tá? Você não repete ela. Nelson, você vai dar exemplos apenas com letras, com palavras? Não, vamos também trabalhar um exemplo numérico. Quero escrever o conjunto dos números primos. Nas aulas anteriores do nosso projeto Enem, eu ensinei para vocês qual era a característica principal para um número entrar no conjunto dos números primos. E qual é a característica de um número primo? Olha, para ser primo, ele precisa de 2 divisores naturais.
ele mesmo e o número 1. Então, quais números a gente poderia ter dentro do conjunto dos números primos? Olha, poderíamos ter o número 2, o número 3, estou escrevendo entre chaves separado por vírgula, o número 5, o número 7, botei o 6, o número 11, o número 13, e assim segue sucessivamente. Então, esses elementos que estão dentro desse conjunto vão representar os números primos. E olha um detalhe aqui bem interessante em relação aos conjuntos anteriores e ao conjunto que eu acabei de escrever. Se você reparar, o conjunto que tinha as letras da palavra Nelson, ele tinha 5 elementos. N, E, ele, esse e o. O conjunto que contém os números primos, quantos números primos existem? Aí agora vem essa pergunta, olha, quantos números primos existem? Será que dá para contar todos os números primos que existem? Opa, uma boa pergunta. Será que a gente consegue contar todos os números primos que existem? Será que dá para ter uma ideia de quantos números primos existem? E a resposta é não. Então, o conjunto que contém as palavras Nelson tem 5 elementos. Esse conjunto recebe o nome de conjunto finito. Então, o conjunto contém as letras da palavra Nelson é um conjunto finito. Por que ele é um conjunto finito? Porque ele tem fim, tá? Ele tem uma quantidade finita de números. Ele tem apenas 5 letras. 5 é um número finito. Já o conjunto que contém os números primos, como a gente não consegue enumerar todos eles, ele passa a ser chamado de um conjunto infinito. Ou seja, ele não possui fim. A gente não sabe qual será o último elemento desse conjunto. E quando a gente vai enumerando eles, quando a gente vai escrevendo esse conjunto, a gente não para de escrever. Você começa com 2, com 3, com 5, 7, 11, 13, depois vai para o 17, para o 19, aí vai para o 23, aí vai pular para o 29, e aí 31, 33, aí vai seguindo os números e vai encontrando mais primos, e você não para. Então, esse tipo de conjunto, que você não consegue saber a quantidade exata de elementos, recebe o nome de conjunto infinito. Nelson, me dá um outro exemplo de um conjunto infinito? Dou. Qual outro exemplo a gente poderia ter de um conjunto infinito? Seriam os conjuntos numéricos, que a gente já aprendeu nas aulas anteriores. Por exemplo, o conjunto dos números naturais é um conjunto infinito. Quais elementos estão dentro do conjunto dos números naturais? Olha, vai estar o número 1, o 0, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, sei lá, o 10, o 11, o 12, o 13, o 14. Todos esses elementos vão fazer parte do que a gente chama de conjuntos, dentro do que a gente chama de conjunto dos números naturais, um conjunto infinito. Tá? Então, o que a gente tem aqui é um exemplo de conjunto infinito para os números primos e um exemplo de um conjunto finito para as letras da palavra Nelson. Está dando para entender essa primeira ideia do que é um conjunto, como é que a gente escreve conjunto através da sua forma tradicional? Se estiver com dúvida, me manda ali no chat qualquer dúvida que surgir. Não importa se eu fui andando e você acha que eu não vou tirar a sua dúvida, eu volto e tiro a sua dúvida. Joga ela ali no chat que eu venho e eu respondo a você. Se você está assistindo essa aula após ela acontecer ao vivo, deixa suas dúvidas aqui embaixo, tá? Nos comentários do Facebook, do Instagram, se você assiste no Instagram, ou do próprio YouTube, se você vem e assiste pelo YouTube. Então deixa aqui embaixo que eu venho e tiro as suas dúvidas, tá? Me fala, olha, no minuto 2 e 37 você falou tal coisa, eu não entendi, você pode me explicar? Que aí eu venho e te ajudo quando eu ler o seu comentário, tá? Então, em relação a como a gente representa conjuntos, a gente acabou de ver a nossa primeira forma de representar conjuntos. O nome que ela recebe é a forma tradicional.